Olá a todos. Antes de começar, quero me apresentar rapidamente. Eu sou Marcelo Braga. Quero agradecer muito o convite para participar neste evento, esse evento virtual com a música, ao lado de amigos queridos, de profissionais que ajudam a fazer a história e continuam ajudando a fazer a história dessa indústria no Brasil e fora dele também. Então, muito obrigado pelo convite. Como o tempo também não é muito longo, eu vou tentar ser direto, vou tentar ser conciso, colocar alguns pontos que eu julgo importantes sobre o que é tocar uma música no rádio, na TV, como isso se dá, como é que eu falo para milhões de pessoas ao mesmo tempo. E quero lembrar como um artista deve estar aberto a ouvir a voz das ruas, se quiser fazer sucesso, certo? Então é focar no receptor da mensagem. Vou fazer também algumas provocações aqui para que sirva de combustível para as reflexões de cada um. Tá? Então, vamos nessa. Antes de começar, eu gostaria de abordar dois pontos que eu considero muito importantes nesse negócio. Primeiro ponto, a maioria das pessoas não vira artista apenas por vocação ou porque quer se expressar, passar uma mensagem. Grande parte das pessoas, talvez a maioria, eu acho que a maioria, que se expressa artisticamente o faz muito por conta da vaidade. Vaidade no melhor sentido da palavra, tá? É algo que compõe o espírito dessas pessoas. Quem escreve uma peça de teatro, por exemplo, quer ver essa peça montada com um grande público batendo palma. Quem grava uma música quer cantar para grandes audiências, quer tocar no rádio, quer tocar na TV, nas plataformas digitais. Quem pinta um quadro quer expor numa galeria, não quer guardar o quadro no armário, certo? Não. Então, você vai dizer, Marcelo, mas tem os diletantes. Claro que tem os diletantes. Mas esses, na minha modesta opinião, dão vazão à sua criatividade. Sim, mas eles são mais conformados do que crentes, se é que você me entende. No fundo, queremos fazer sucesso. Não necessariamente ou não somente pela fama ou pelo dinheiro, mas até para provar que a sua mensagem encontrou reflexo na vida das pessoas, por exemplo. E para pagar suas contas também. Afinal de contas, viver da arte é algo que a gente está buscando também, não é isso? O segundo ponto que eu quero destacar é... Todo mundo sabe que o ambiente impacta diretamente a criação e impacta a nossa vida de forma geral. Claro, se o Facebook, por exemplo, existisse nos anos 70, para ter muitas curtidas, o seu texto na rede social lá nos anos 70 deveria abordar valores, princípios e ideias muito diferentes das ideias de hoje, daquelas que dão curtidas hoje. Tá? Se você quer criar o efeito manada, atrair gente, juntar pessoas, seguidores, os textos precisam abordar temas que os autores imaginem ser caros à maioria das pessoas. Ou seja, o ambiente impacta sim, o receptor impacta sim o processo criativo, ok? Esse receptor é parte fundamental nessa equação e nós vamos ver isso ao longo da nossa conversa. Tá? Mas e na música? Desde sempre a música foi impactada pelo ambiente social, político, pela forma como as obras musicais seriam executadas e consumidas. Isso afetava a composição, inclusive, não apenas o texto. Eu vou dar um exemplo. Eu posso citar aqui a música medieval. As obras eram executadas dentro de templos, igrejas, monastérios. Então, ela precisava ser composta não apenas para os cravos e órgãos onde elas seriam executadas, mas também elas precisariam ser mais lentas, harmonicamente mais simples, não por falta de talento, por falta de criatividade dos compositores em absoluto, mas como os ambientes eram muito vivos, as igrejas refletem o som, uma parede de pedra e etc., se a composição fosse muito elaborada, com as mudanças de tom, por exemplo, a reverberação ia acabar misturando tudo, iam se sobrepor as camadas, ia virar uma bagunça, ia prejudicar o entendimento da obra e ninguém ia estar lá para ouvir. Então, isso é um exemplo. Onde é que eu estou querendo chegar? Você, na sua expressão artística, não define o meio. Você é, criativamente, fruto desse meio. Ponto. É assim que é. Eu vou juntar esses dois conceitos, tá? Que são conteúdo e forma. Ambos impactados pelo meio onde eles estão inseridos, ok? Eu não vou entrar aqui na questão do texto, já que isso vai tomar tempo demais e envolve aspectos pessoais e até certo ponto psicossociais. Eu quero focar mesmo na forma. Quando eu falo em forma, eu não estou me referindo aos estilos não, tá? Então, por exemplo, eu não estou falando do rock progressivo que foi moda no final dos anos 60 e a partir do início dos 70 ali, nem do Blue Eyed Soul, vou chamar assim, de artistas como Michael McDonald, Boz Scaggs, Daryl Hall, John Oates, que dominou as paradas
pop no final dos anos 70, início dos 80. Ou esse pop mid-tempo, produzido agora por DJs aí como Chainsmokers, Calvin Harris e cantado por grandes vocalistas, que é moda no mainstream internacional. Ou o sertanejo pop, que já foi universitário, mas hoje é pop no Brasil. Cada um desses momentos tinha ou tem uma característica, uma verdade. Eles representam um momento, uma fotografia específica da música pop na sua melhor forma. Quando eu falo em forma, estou falando na maneira de compor, na maneira de produzir, na maneira de cantar e na maneira de se ouvir uma música que faça sentido para a maioria dos potenciais consumidores num dado momento. Tá claro isso? Os grandes estúdios do século passado, hoje, cabem perfeitamente dentro de um MacBook. E mais, com vantagem para o MacBook em muitos aspectos. Então, isso impacta o acesso aos recursos, aumenta o número de compositores e composições disponíveis para consumo, tá? Mas os seus presets desses softwares, né, os softwares e seus presets, acabam criando um caminho, uma linha de raciocínio, tá? Não tem jeito, ele é um algoritmo, e ele vai se espalhando pelo mercado. Então as coisas vão ficando todas parecidas, tá certo? Além disso, cada momento tem o seu padrão de consumo. E o padrão médio atual é ouvir música nos fones de ouvido. Ouvir música num carro, numa balada, numa casa de shows, no seu fone, seja ele bem pequenininho ou um Beats gigante, acredite, são experiências completamente diferentes. Tocar uma música no rádio também tem suas particularidades. Não é simplesmente produzir uma música para um álbum, ou produzir um álbum inteiro, extrai ali uma faixa, toca no rádio. Esse método até dá certo, sim, algumas vezes. Ele é até bem comum. Não é necessariamente o mais funcional nos dias de hoje. Muitas vezes dá certo. Mas um ambiente de intensa competição com novas músicas, novas bandas, novos artistas saindo de dentro daqueles MacBooks a cada fração de segundos, ser ouvido, ser entendido e consumido, aparecer, se destacar, pode ser um grande diferencial na busca pelo próximo sucesso. Vou dar um exemplo de foco no ambiente aqui. Por exemplo, eu já falei do rock, vou falar do disco. A música disco ela era feita para grandes sistemas de som, feitas para dançar. Então, você precisava que elas tivessem graves redondos, marcação clara, seções rítmicas destacadas, mixadas bem para frente, longas introduções e tal. Assim nasceu uma nova plataforma, que era o 12 polegadas. Uma única faixa num disco do tamanho de um LP, que tinha os sulcos mais profundos, né, que reforçavam as baixas frequências, os kicks, o baixo, a parte rítmica. Os remixes são a mesma coisa. São versões especiais feitas para funcionar em ambientes específicos e até para tocar, sim, por que não, em rádios específicas, sem desvirtuar uma obra. A música pop mudou muito desde o primeiro MP3 player. As altíssimas taxas de compressão mudaram tudo, o jeito de se produzir, de se ouvir. Esses arquivos compactados, extremamente comprimidos, para que eles soem bem numa plataforma digital com qualidade sonora discutível, é mais importante a taxa de transferência do que ela tem que ser mais eficiente economicamente do que artisticamente, né? Senão você vai pagar demais para ouvir sua música no Spotify, não é isso? E elas acabam onde? Nos fones. O pop passou a ser aquela obra que melhor funcione em todos os ambientes de maneira razoável, que soe bem em qualquer tipo de fone de ouvido e que se adapte também ao ambiente onde ela está inserida quando necessário. Tá? Aqui entra o assunto que eu quero colocar na mesa e deixar ideias para que cada um faça aí a sua avaliação. Pense, segundo pesquisas, e elas são várias no mundo, a descoberta de músicas novas por parte da maioria dos consumidores no mundo, não é no Brasil, é no mundo, se dá principalmente via rádio. Vou destacar duas pesquisas aqui. Uma delas é da AFPI, é a maior associação de produtores fonográficos do mundo. E a outra é do Nielsen, o maior instituto de pesquisa dos Estados Unidos. Na média dessas duas pesquisas, 65% das pessoas descobrem novas músicas no rádio. Depois, esse consumidor ouve as músicas preferidas milhares de vezes nas suas plataformas digitais, como o Spotify ou o Deezer ou no YouTube. O hábito de consumo e descarte, ele é cada vez mais rápido. Você conhece a música, ouve 1000 vezes e não quer mais ouvir. Tá? Então, logo, esses mesmos consumidores voltam ao rádio para buscar mais novidades. O rádio goza dessa confiabilidade como curador de conteúdo musical. Em um ambiente, como a gente já viu, de milhões de novidades a cada dia, alguém que organize tudo, faça uma limpeza desse ambiente, é fundamental. E os algoritmos das plataformas digitais ainda indicam meio que mais do mesmo, né? Ah, você gosta disso? Eu vou te entregar mais disso, né? A partir da sua própria preferência, né? A música, para entrar nos corações e mentes, como se sabe,
depende de muito mais do que estilo ou intérprete, por exemplo. Depende da experiência no momento da descoberta daquela música. Onde é que você está? Com quem você está? Qual é o seu estado de espírito naquele dia, naquele momento? Isso impacta diretamente o seu gosto. Ou seja, o rádio segue sendo a plataforma primária de estabelecimento de artistas em um novo patamar. Você pode aparecer em vários lugares, mas para você mudar de patamar, aí é no rádio. E não só os artistas novos, não. Consagrados também. Eu vou contar uma história recente. Mês passado, eu tive o prazer de estar com o Bono, The Edge, do U2, a convite deles, para que eu e mais 2 amigos, profissionais do rádio, ouvíssemos as músicas do novo álbum do U2, para darmos a nossa visão sobre os singles. Tipo, isso funciona para o rádio? O que a banda queria saber é: o rádio é a nossa plataforma prioritária para milhões de ouvintes que vão virar milhões de streamings no ambiente online. Tá? Então, eu quero deixar registrado que isso foi a pedido da banda, que profissionais do rádio foram lá dar o seu parecer sobre a nova obra do U2. Só para lembrar, o Brasil é mercado prioritário para eles, tá? Em todo o mundo. Salvo engano, o segundo do mundo para eles, segundo a própria banda, por causa da venda de álbuns, streamings, tickets para show e tal. Bom, já que eu falei do U2, então eu vou seguir com eles aqui. O novo single do U2, que toca no rádio, ele saiu em 3 versões oficiais. Sim, 3 versões todas oficiais. Uma rock, como ela foi concebida, uma pop rock mais suave e uma eletrônica, com produção adicional do DJ Kygo. A mesma música. Então, lembra daquilo que eu falei uns minutos atrás? Sobre o ambiente ser um foco importante da linguagem de uma obra? Além de uma ótima canção, além da interpretação do Bono e da banda, eles se preocuparam em ter versões que se acomodassem de forma suave nas variadas plataformas, seja emissora de rádio focada em rock, uma emissora focada em pop, emissoras descoladas, modernas, com uma linguagem eletrônica, ou que soem bem num fone de ouvido pequeno, que soem bem num fone de ouvido grande, que funcione nas pistas dos clubes. Aí depois você se pergunta, né? Além do talento especial, claro, como é que uma banda fica mais de 30 anos fazendo tanto sucesso, lotando o Morumbi em São Paulo 500 vezes? Talento, dedicação e open mind. Olhar o mundo como ele é e não como você gostaria que ele fosse. Outro caso que eu vou contar aqui, em um dado momento, a rádio que eu dirijo, a Rede Mix, ela se deslocou, ela era bem rock, ela se deslocou do rock para o pop rock. Com isso, músicas entraram na nossa grade que tinham uma linguagem diferente. Então passou a entrar hip hop, entrou reggae, entrou dance pop, entrou baladas e tal. E naquele momento, a Mix não conseguia mais acomodar músicas com solos muito pesados de guitarra, com synths barulhentos, timbres muito médios, rasgados. Assim, o que acontecia? Toda vez que os queridos e saudosos amigos do Charlie Brown Jr. gravavam uma nova música, o Chorão já fazia com a banda uma versão que eles chamavam carinhosamente de Marcelo Braga Mix. Ou seja, as guitarras gritavam menos, às vezes as guitarras eram trocadas por violas com cordas de aço, por exemplo, um corte diferenciado nas frequências médias na hora da master, tudo para soar bem naquele novo ambiente da Rádio Mix, para não ficar estranho. Até versões totalmente acústicas a banda fez várias vezes, tá? Para não virar aquele tal corpo estranho dentro da Mix. E eu teria aqui várias histórias para contar. Tenho em casa muitos desses CDRs. Na época eram os CDRs com essas versões que acabaram em nossa programação, todos guardados inclusive com muito carinho. O que eu quero destacar e que eu quero lembrar? A obra original, do jeito que ela foi concebida, estava lá no álbum do Charlie Brown Jr., tá? Mas eles tiveram, a mente aberta para não perder espaço e para conquistar novo espaço. Pensa numa coisa, a rádio tem locutores, vinhetas, comerciais, tudo isso tem voz. Então, nós do rádio costumamos trabalhar com as frequências médias puxadas para cima, equalizadas para cima. Se além disso, a gente tiver guitarras ou synths gritando nas médias, nas frequências médias, médias altas, isso pode virar um incômodo sério para quem ouve a rádio. As pessoas desistem de ouvir e nem sabem por quê, mas elas sabem que tem alguma coisa incomodando. Imagina você no trabalho e um cara solando uma guitarra loucamente na sua cabeça. Tá? Portanto, pense na sua obra, pense na sua mensagem, pense do jeito que você quer passar a sua história, mas pense o que você quer da sua carreira. Sucesso? Então, preste atenção em como é que as pessoas vão consumir a sua obra, ouvir a sua obra, como é que você atrai mais gente para a sua órbita, como é que você aumenta a eficiência da sua música. É um negócio, em um ambiente competitivo e cada vez mais competitivo, e faz com que ela se destaque para poder chegar aos patamares mais altos, que são emissoras com milhões de ouvintes, que podem virar milhões de consumidores, milhões de fãs da sua obra e, por que não, milhões de dólares na sua conta. Claro! Pensa que para tocar no rádio não depende apenas de ser uma boa música, um refrão marcante, uma base legal. Precisa ter a linguagem certa
na hora certa, no ambiente adequado. Por exemplo, quantos sambas lindos não continuam virtualmente desconhecidos só porque o momento da música popular no Brasil não dá espaço para o estilo? Hoje todo mundo é sertanejo, muito sertanejo pop, coisas muito boas inclusive, outras menos, mas então sambas lindos que ficaram pelo caminho. Por quê? O momento não era adequado. Pense em quantas canções especiais não morreram numa gaveta, até numa prateleira, porque estavam com uma produção datada, uma linguagem totalmente descolada do momento em que elas foram gravadas e ou produzidas, né? Pense que os canais de massa também buscam olhos e ouvidos da audiência. Não vão sair por aí inventando artista novo apenas porque é legal dar uma oportunidade. Nossa, isso é tão bacana, é politicamente correto, vamos dar chance para todo mundo. Gente, é um negócio e como tal deve ser encarado. O discurso do não me dão uma chance é realmente tocante, mas não vai pagar as suas contas no fim do mês e não vai encher o seu show. O que enche o seu show é talento, trabalho, dedicação, insistência, sim, não é fácil, e senso de realidade. Você não vai empurrar as suas composições goela abaixo dos consumidores. Eles vão escolher o que eles querem abraçar, certo? Outra coisa que é muito comum ouvir hoje, não, basta botar na internet, gravar um vídeo que vai dar tudo certo. Até existem exceções, o Justin Bieber é um deles, que dá para contar nos dedos e que só se concretizaram mesmo quando chegaram até o rádio e a TV e depois chegaram ao Spotify, ao Deezer, ao Tidal e outros tantos. Não pense que você deve perseguir o gosto do público na hora de compor. Ah, vou entregar só o que eles querem. Mas tenta encontrar uma forma eficiente e agradável de entregar a sua obra num dado momento. Pensa que um artista cantando no quarto, para ninguém, pode ser uma belíssima oportunidade perdida para cada um de nós aqui, que poderia conhecer um novo talento, poderia ouvir canções inesquecíveis e que não está acontecendo. Por quê? Porque não está falando com o momento, a sua linguagem não está adequada, o seu modelo não está adequado. Então eu vou voltar no começo da conversa, assim como nós colocamos aqui, que você faz da sua carreira, a sua vida e o seu negócio, é com ela que você vai pagar as suas contas, é com ela que você vai montar o seu estúdio mais lindo, comprar seu carro, ajudar seu pai, sua mãe e criar sua família, não é assim? Então é um negócio. Você está buscando resultado. Então pensa que as rádios também são um negócio, também tem o seu modelo, também precisam preservar o seu resultado. As TVs também têm o seu modelo, elas também precisam entregar resultados, certo? Pensa que as plataformas digitais, sejam elas quais forem, elas, seja a Apple Music, seja lá o Spotify, que eu já falei tantas vezes aqui, não importa, são modelos de negócio que estão buscando resultado e vão lutar por isso, ok? Então, encare com seriedade, encare como um negócio efetivo e não como uma brincadeira. Ah, não, isso aqui é legal, todo mundo vai me dar espaço, eu vou sair cantando e depois vou estar no... Não, a vida não... O nosso negócio, a nossa indústria, por isso ela é uma indústria, não funciona assim, certo? Todo mundo está buscando os seus objetivos, certo? Então, quando você compuser uma obra, tiver sua música, pense muito bem na mensagem, pense muito bem que tipo de produção você quer, pense muito bem se é você que vai fazer essa produção ou se você vai colocar uma pessoa um produtor que você conhece e respeita e que você consiga pagar naturalmente para fazer o upgrade na tua produção. Tá? Pense que como você tem milhões de pessoas fazendo a mesma coisa. Pense, agora eu vou falar do meu ponto de vista como rádio hoje, tá? Que é o seguinte: quantos discos, músicas, links e etc. vocês imaginam que nós no rádio, não só na Mix, em todas as rádios, que a gente recebe por dia, certo? A gente até tenta ouvir tudo, eu faço um esforço danado, eu ouço com o maior prazer do mundo, inclusive aquilo que não tem a menor chance de tocar na Mix por puro prazer. Tá? Já tive a oportunidade de fazer rádios, tocava música sertaneja, rádio de samba, rádio de rock, rádio de pop, enfim, no Brasil, fora do Brasil. Então acabei me acostumando a ouvir tudo com um enorme prazer, a gostar de tudo e prestar muita atenção no seguinte: será que essa música, dentro do ambiente certo, na rádio certa, ela seria um sucesso ou ela está fora do esquadro, fora do modelo, certo? Então, quando você tiver com a música, pense bem. A rádio também vai preservar, a TV também vai preservar a sua audiência. Ela não vai simplesmente, esses canais não vão simplesmente te dar uma oportunidade e botar em risco toda a confiabilidade construída ao longo de anos. Então a coisa é bem mais complexa do que você imagina.
ok? Então o que eu quero desejar a cada um de vocês é muita sorte, mas principalmente muito talento, muita dedicação, muito empenho, certo? Para ser vencedor em qualquer coisa que seja no esporte, seja numa indústria, numa fábrica, seja como gestor de uma empresa, seja como músico, requer muito trabalho. Então, se você ganhou esse talento especial, essa é a parte mais difícil, é ter o talento. Se você ganhou esse talento especial, veio de presente para você, então use isso, mas use isso com inteligência, porque o talentoso inteligente é imbatível, certo? Então, muita sorte para você. Obrigado. Valeu.